já houve pensadores que disseram o seguinte: ainda bem que muitas pessoas, ao lerem o livro de Eclesiastes, não entendem, porque se entendesse se suicidava, né? De tão pesada que é a carga dele numa primeira leitura, por parte de quem não tem direcionamento da parte de Deus. Essa história de vaidade, né? A palavra vaidade, ela tem o mesmo significado do nome de Abel, que é revelo, que significa nada mais que vapor, que um inútil sopro. E assim é definida a vida. A vida é só esse sopro, esse vapor que está se expressando de forma tão banal, tão insignificante, e que daqui a pouco não está mais. O conceito de vida de Eclesiastes é essa que estamos passando aqui. E ficamos pensando nas perguntas, né? Quantas vezes as perguntas se sucedem? O que adianta o homem correr tanto, lutar tanto, nos dias que ele tem debaixo do sol? Os capítulos falam da aflição do espírito, falam da inutilidade de todas as coisas, a inutilidade de todos os projetos. Os capítulos falam da condição vazia de tudo aquilo que se tem e de tudo aquilo que se é. Há uma ausência de sentido, segundo Eclesiastes, que começa no ser e ela se expressa no ter. Essa ausência de sentido, ausência de vida no ser, que se manifesta também nos projetos, naquilo que você faz. O livro de Eclesiastes, nos seus primeiros capítulos, registra isso o tempo inteiro. Não há vida nem no ser. Olha só que absurdo. Não há vida no ser, não há vida no homem, uma vida que vale a pena. E não há vida também em nada daquilo que ele faz. Não há vida em nada daquilo que ele produz. O escritor, ele coloca: eu possuí tudo, eu tive tudo. Ninguém teve bens como eu na história. Ninguém desfrutou o prazer como eu na história. Ninguém penetrou o lícito e o ilícito como eu na história. A gente imagina que se na época de Salomão tivesse o quê? Heroína, LSD, crack, cocaína, ele teria usado tudo isso. Só não usou porque não tinha. Se tivesse, ele com certeza tinha dado uns altos picos, não é? E a margem no contexto, já que ele diz que não houve limites, naquela época era comum por parte dos reis toda sorte de práticas promíscuas, inclusive o homossexualismo. É provável que ele tenha mergulhado no homossexualismo também. E aqui uma deixa muito importante para as pessoas que acham que controlam o pecado, acham que dominam aquilo que de transgressão eles cometem contra Deus. Porque no capítulo 2, no versículo 3, ele coloca que ele decidiu mergulhar no vinho e em todas as práticas, para procurar em todas as práticas o sentido da vida. Decidi mergulhar em tudo isso. Interessante que ele coloca, em outras palavras, eu decidi praticar todo tipo de loucura com sabedoria. Como é que pode? Como é que se pratica a loucura com sabedoria? É interessante porque toda pessoa que se lança na prática da impiedade, ela acha que ela tem o controle de tudo. Ela presume, ela arroga a si o domínio daquela situação. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes os pais advertem, às vezes o pastor adverte, às vezes alguém de mais experiência adverte. Não, eu sei até onde eu vou. É o que o capítulo 2 coloca, né? No versículo 3. Resolvi praticar toda loucura, todo tipo de loucura, porém com sabedoria. Ou seja, eu sei em qual copo
eu devo parar. Não a bebida aqui, a cerveja e as bebidas etílicas, enfim, não estão me dominando, não. Coisa mais rara é você ver um alcoólatra admitindo que é alcoólatra. A família quer tratar, a família quer tratar. Não, eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. Isso se aplica a toda sorte de práticas pecaminosas. O homem, ele presume que ele tem o controle daquilo que na verdade está escravizando ele. Ele está sendo escravo, dizendo que tem o controle. E ele fala de toda sorte de males, né? Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Aí ele vai falar daquilo que eu comentei na introdução, da ausência de vida naquilo que se é e naquilo que se faz, ausência de vida naquilo que se é e naquilo que se tem, ausência total de vida. E ele presumia que ele pudesse encontrar esta vida nesta entrega de raça, nessa entrega desabrida. Ele viu só o mal, ele mergulhou para concluir: eu só vi o mal debaixo do sol. E ele coloca que mesmo as pessoas que têm poder financeiro para acessar tudo o que as outras pessoas não têm poder financeiro, não tiveram a sorte diferente dos outros, não encontraram satisfação verdadeira, alegria verdadeira, prazer verdadeiro. E à medida que o texto, ele discorre no texto, ele coloca: o homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Olha os termos: vaidade, que expressa a ideia de sopro, vapor passageiro. Aí ele vem numa comunicação chamada na literatura bíblica e sapiencial como paralelismo, né? Que nesse caso aqui é quando uma ideia reforça a outra, e ele, depois que ele cita a vaidade, ele fala que é grave aflição. Grave, ou seja, é grave a realidade do homem à margem do propósito de Deus, porque não há vida nele e nem naquilo que ele faz. E ele continua: se alguém gerar-se em filhos e viver muitos anos, até a nossa idade, e se a sua alma não se fartar do bem esse, que não é localizado nem no ser, nem no ter, nem no ser, nem no fazer, nem no pouco, nem no muito. A impossibilidade, mesmo vivendo muito, de conhecer a plenitude do bem, né? Interessante que o salmista Davi, no capítulo 16, versículo 11 do livro dos Salmos, ele coloca que na tua presença há fartura de alegrias, na tua destra há abundância de prazeres perpetuamente. A presença de Deus, posto pelo Escritor inspirado, como a única fonte de vida e, consequentemente, de prazer verdadeiro, de alegria verdadeira. O que o salmista coloca contrasta-se com a busca do escritor de Eclesiastes. Ou seja, a vida não está lá em tudo aquilo que se desejou, em tudo aquilo que se buscou. E ele vai, no versículo 6, ele vai colocar exatamente isso, que a pessoa pode viver milhares de anos. Ele coloca lá, pode ver 1000 anos 2 vezes, né? Ou 2000 anos, e não ter sentido, não encontrar a vida, não existir vida, ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. É possível que as pessoas tenham saúde, é possível que as pessoas tenham ausência de problemas financeiros, é possível que as pessoas estejam acompanhadas de multidões, é possível que as pessoas vivam aplaudidas por todos, carregadas nos ombros por todas, mas ao mesmo tempo desconheçam a vida verdadeira. Interessante, né? Que nos milênios passados, muita gente não sabe o que eu vou falar aqui. A vida ela era muito breve. Era muito comum as mulheres viverem
no máximo até 20, 25 anos, que já era considerado longevidade. Já era considerado naquelas épocas, naqueles séculos, naqueles milênios, já era considerado como estimativa elevada. Os homens, quando chegassem a 35, 40, o camarada tinha alcançado um topo significativo na estimativa de vida. Fatores vários concorriam para isso, né? Como por exemplo a alta taxa de mortalidade devido aos problemas do parto, né? Não havia recursos, né? Não havia a medicina com alcance que há hoje nem de longe, né? As pessoas nasciam mais na mão da parteira, as condições eram precárias, os homens morriam muito nas guerras também, e havia N outras enfermidades sem possibilidades de ser tratadas que comprometiam a possibilidade de que a estimativa de vida ela fosse muito expressiva, né? Aí você vai falar, não, o que a Bíblia coloca, olha, o que a Bíblia coloca como graça é outros 500. O que a Bíblia coloca com relação aos homens de Deus, que é o autor da vida, é outra história. Você tem uma ideia, os judeus foram muito perseguidos na sua história, inclusive quando a peste negra se abateu sobre a Europa. Sabe por quê? Porque devido a critérios bíblicos que eles tinham aprendido de higiene, morria meio mundo de gente de peste negra, de doenças, os judeus morriam. Então eles agora é feitiçaria, esse povo está fazendo feitiçaria. Não está morrendo que aprendeu a prática da bruxaria, mas não, é por causa de preceitos bíblicos. O povo judeu foi o povo mais exercitou práticas higiênicas, né, ao longo da história humana, então eles eram preservados. Mas o que acontece? O que o texto está dizendo? E daí? E daí se hoje já se fala da estimativa de vida como sendo na esfera dos 80, 90, já há pessoas mais otimistas, né, que comentam a possibilidade da estimativa de vida chegar ao passar 100 anos. Mas e daí? A pessoa ela pode ter tudo isso sem contudo desfrutar do bem, sem contudo conhecer a excelência da existência. O capítulo 6, versículo 3 coloca isso claramente. Deus permite que eles tenham todas essas coisas sem que eles tenham alegria. Serve para você? Está bom para você? Vocês se lembram quando Deus falou para Moisés, ali por volta do capítulo 32, né, de Números, não me falha a memória? Eu prometi a esse povo uma terra que manda leite e mel. Eu prometi a esse povo uma terra rica. Eu disse para esse povo que eles conquistariam, herdariam cidades altas e muradas que eles não construíram, mas eu daria para eles. E agora eu cumpro minha promessa. Pega esse povo e pode ir. Eu não vou com eles. Eles vão ter tudo aquilo sem a minha presença. Pode levar, leve-os sem a minha presença. Pode levá-los. E aquele foi um momento muito marcante, de muita reflexão, de muita autoavaliação para o povo de Israel, porque aquela abordagem da parte de Deus oportunizou-lhes uma reavaliação do sentido de tudo. Quando Moisés disse para aquele povo, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir, nos sepulte nesse lugar, nos mate aqui mesmo, termine com tudo aqui. O Senhor nos deu uma identidade que nos diferencia dos outros povos. Os outros povos sabem que nós somos o teu povo, porque o Senhor está no meio de nós. Agora o Senhor não vai conosco, então nos mate, não nos leve, termine com tudo aqui mesmo. Se é para pertencermos à mala comum, nos sepulte aqui mesmo, não precisamos mais sair. O que esta palavra nos ensina dentre várias verdades? A terra que manda leite e mel seria também amarga como fel sem a presença de Deus. Podemos procurar expressar isso também da seguinte forma: sem a presença de Deus, o autor da vida, sem a presença dele, nem mesmo o céu valeria a pena. Não compensaria nem mesmo o céu. Nada, nem aqui, nem no além, compensaria, nem compensará sem a presença. Essa presença é o gozo da vida.
presença é alegria. Essa presença é a única possibilidade real de desfrute da existência, de desfrute do que você é e desfrute daquilo que você faça, do que você é e do que você tenha. Fora da presença dele, não há vida. É por isso que o salmista coloca isso em várias passagens. Eu quero que a minha vida seja ofertada. Não há sentido fora disso. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, o livro de Eclesiastes, ele nos leva a essa viagem, tanto quanto, vamos dizer assim, tanto quanto não, muito desconfortável, exatamente para nos fazer refletir, exatamente para que nós possamos parar e reavaliar o nosso conceito de ser, o nosso conceito de ter, nosso conceito de mundo, nossa cosmovisão, vamos assim colocar, né? E a gente fica imaginando, não adianta nada ter sem ser. Muitas pessoas têm, mas não são. Elas não conhecem a vida verdadeira. Elas não conhecem, elas não têm da parte de Deus a graça para pulsar de verdade a verdadeira vida que vem dele. Nós não teríamos motivos para nos esforçar para comunicar algo de tão fácil entendimento. Não tem possibilidade de entrar no carro daquele que está de fora e ir longe se o alternador não estiver funcionando. Vamos supor que você pegou o carro, entrou nele, ligou, aí a luz vermelha, quem é mecânico, quem tem carro aqui, tem isso que eu estou falando, tem a luz vermelha do alternador, que ela tem que apagar quando dá partida. Se depois que deu partida ele continua aceso, você sabe que você vai ficar como? Você vai ficar na estrada, vai ficar no breve. Eu me lembro de uma vez, eu viajava com minha esposa e ela tinha 2 anos de idade, pelas estradas aí da Bahia, numa excursão de pastores. Aí o ônibus quebrou as 5 vezes com os irmãos, pelas estradas nordestinas. Aí na derradeira vez o motorista do ônibus tinha arrumado o ônibus, o pastor líder da excursão mandou todo mundo entra. Aí eu fui dos últimos a entrar. Eu fui passando pela cabine do motorista, porque eu, como motorista, né, coloquei os olhos lá no painel, o ônibus ligado, e eu vi a luzona vermelha lá. Eu falei, o carro foi arrumado mesmo, motorista? Ele disse, foi. Eu falei, ah é? E essa luz vermelha da alternadora aí? Não tem problema não. Eu falei, não? Beleza. Peguei o guia no colo, chamei minha esposa e falei, bora, desça daí. Vão vocês para o ônibus quebrar e moer nas estradas nordestinas. Uma carga altíssima de possibilidade de ser assaltado. Aí fiquei tipo mais uma vez com um barraqueiro, né? O pastor fica casando grande mais uma vez. Armando barraca mais uma vez. Né? Vamos com a gente, você vem com a gente, você não pode fazer isso? Cadê a consideração? Porque tá. Aí, em meio à confusão, daqui a pouco o pastor, que era o líder da excursão, levantou a voz e disse, irmãos, não vamos poder viajar não. O motorista admitiu que nós vamos ficar na estrada. Né? Ou seja, não havia ali uma fonte, não havia ali uma possibilidade de gerar a energia necessária para que aquela viagem chegasse ao seu fim de forma exitosa. Vamos aplicar isso aqui para a nossa vida. Né? Se você está desvinculado, desligado do autor da vida, você está tendo uma expressão qualquer ali. Você está tendo uma existência no sentido mais pífio que se possa existir, que se possa imaginar. E quando ele alterna esses termos, falando de aflição, falando de vaidade, a gente fica pensando o como as próprias pessoas, elas admitem esta vida vazia, mas elas não abrem mão do seu projeto imbecil, do seu projeto medíocre, né? A passagem lá de Números capítulo 24, versículo 17, a fala de Balaão é a fala dos sábios gregos que falaram sobre catástrofe, que
falaram da realidade humana como sendo tragédia, exemplo de Aristóteles, que usou a palavra grega hamartia para se referir à realidade do pecado tão real na realidade humana, o desvio. A fala de Balaão é a mesma fala dos chamados filósofos pessimistas, como Nietzsche, Schopenhauer e vários outros, falando que a vida não valia a pena. Quando Balaão diz nessa passagem o seguinte, ele profetiza sobre o futuro de um povo que Deus chamou para comunicar o sentido de existir para a humanidade, para comunicar através dos seus valores o propósito único da vida. Então Balaão diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, contemplá-lo-ei, mas não agora, ou não de perto. Aquilo me profetizou tudo. Jacó fará proezas, Israel será tremendo. Ele chega a exclamar: ai, quem viverá para ver isso? Ele cobre Israel de bênçãos, ele iria amaldiçoar, mas Deus falou: você não vai amaldiçoar. E ele prossegue dizendo: contra a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, porque sobre ti está a bênção do Senhor. Mas ali, o que acontece? Com relação a ele mesmo, ele diz o seguinte: eu verei, mas não por mim mesmo, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele está dizendo aquilo que toda a raça humana revelada de Deus diz em palavras em atos. Eu sei que é verdade, mas eu não vou aceitar para a minha vida. Eu creio que está sendo dito aí é a mais cristalina verdade, mas para mim eu não posso admitir, porque as carradas de prata e de ouro de Balaque são bem melhores para mim. O pecado paga bem, a impiedade recompensa bem, eu não vou abrir mão disso. Essa é a realidade que Paulo descreve em Romanos 8. Toda a raça humana geme. Por quê? A toda a raça humana foi dada oportunidade de salvação. É dada oportunidade de salvação. Eu entendo sim, eu creio sim. Você percebe que a questão do homem não se converter, ela não é intelectual. Não adianta você bater boca, não adianta você discutir, não adianta você se inflamar. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, mas não força a barra, não. Isso aí não vai render nada. Edifique. A questão das pessoas não é intelectual, a questão das pessoas é sobretudo espiritual. É a rejeição. O livro de Romanos capítulo 1 fala da rejeição do ser humano. Ele veio, mas eles o rejeitaram. Então, o escritor de Eclesiastes, ele prossegue colocando o que é dito aqui, para que nós possamos contextualizar à luz da Bíblia e à luz da história, a reação do ser humano rebelde que é, levantina, ímpia, ingrata, impiedosa, à graça salvadora de Deus. Esses homens que eu citei, por exemplo, que são considerados os dois ícones dos chamados filósofos pessimistas, que é o Nietzsche e o Schopenhauer. O Schopenhauer rasgava o verbo dele e dizia: não, a pessoa está com um problema, não, a vida é isso mesmo. Você está aí numa condição famélica, passando necessidade, não, a vida é isso mesmo, não precisa esperar nada na questão, aceite isso como realidade. Está com uma enfermidade, não, vai morrer mesmo, não precisa esquentar a cabeça, não, fica tranquilo, você vai morrer mesmo. Era a cabeça dos filósofos pessimistas. O outro tal de Fernando Pessoa, ele chegou ao ponto de se expressar dessa maneira, fazendo ele parte também desse grupo dos chamados filósofos pessimistas. Ele diz o seguinte: o homem é um cadáver adiado. Palavra de consolo, Todo mundo pode dizer amém, glória a Deus, vou ficar embora. Todo homem é um cadáver adiado. Palavra de consolo de Fernando Pessoa. Nietzsche, ele já procurava uma condição assim de mais proximidade com a concepção pecaminosa de Salomão. Não, ele entendia que tinha mais era que se entregar mesmo, se entregar a toda sorte de práticas promíscuas, de bebedeira, de vícios, porque ele diz o seguinte: olha, você tem que se entregar a tudo, porque você só morre uma vez. Você
tem que se esbaldar ao máximo na impiedade, você só morre uma vez. Aí ele morreu de sífilis, né? Morreu louco, insano, né? E tudo indica que contraiu essa doença das práticas extravagantes dele, né? Mas a gente para analisar à luz do que estamos estudando, estamos procurando compreender, é exatamente o fracasso, a impossibilidade que as filosofias, os sábios, nós, através de nossos projetos, nós somos totalmente incapazes, irmãos, de viver o desfrute da vida. Sem a presença de Deus, nós somos o que essas pessoas colocam. Nós somos o que Fernando Pessoa colocou. Nós somos um cadáver de alma, né? E ainda nesse entendimento, prosseguindo nessa direção, houve um dado momento na história do povo, ali registrado em Números capítulo 11, que o povo chega para Deus e fala: não, a gente está farto, não aguento mais não. Esse pão vil, a provisão de Deus, o Deus que tirou-os com um braço poderoso, com mão estendida da casa da servidão, deu-lhes um nome que eles não tinham, deu-lhes a vida que eles não conheciam, porque não havia dignidade lá, então também não havia vida. Eles eram coisas nas mãos do faraó. Tirou de lá com um braço poderoso, mão estendida, para no deserto esse povo chegar com uma expressão de fato: mas isso não. Esse maná enfadonho, nós queremos carne, a gente está com saudade dos pepinos, dos melões, dos peixes, das carnes do Egito. E ali, irmãos, aqui tem algumas donas de casa, aqui tem alguns pais de família. Vocês já se viram dentro de uma casa cheia de gente várias vezes tentando dar àquela situação um mínimo de ordem, não já? As pessoas andando, falando. Vocês já viveram uma situação na qual o alimento ali não era suficiente, ou não estava agradando, e você tentando contornar, dentro de uma casa, talvez com 10, 20, 30, 50, não muito mais pessoas do que isso. Você, meu Deus, o que eu faço para que você ali arrancando os cabelos, desesperado, criança, menino, adolescente, jovem, barulho. Você sabe o que é? Você está no meio de 600 mil homens, está entendendo? 600 mil homens, uma quantidade incontável de mulheres, porque não se contava naquela época, uma quantidade igualmente incontável de meninos, num deserto, buzinando no seu ouvido: queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Dá para você avaliar o que significa isso? O homem pediu para morrer: me mata, não me deixa ficar assistindo o meu mal. Porque ele não disse: ó, eu estou assistindo o meu mal, eu estou assistindo, como é que fala? Tem uma linguagem de computador, né? Esqueci ela agora. Na internet? Não, é um outro termo que eles falam. Bom, deixa pra lá. Eu estou assistindo ao vivo e a cores do meu mal. Eu estou assistindo na tela, com a melhor qualidade possível, a minha desgraça. Me mata. Está entendendo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Me mata, acaba comigo. O drama ali refletia a realidade descrita por Salomão. Por quê? A pessoa rejeita Deus, nada é suficiente para ela. Não tem mãe, não tem pai, não tem pastor, não tem amigo que possa preencher alguém para o qual Jesus não é suficiente. Você pode cobrir essa pessoa de bens, você pode dar a vida para ela. Jesus não foi suficiente para essa pessoa. Está entendendo? Você não vai conseguir construir com essa pessoa um vínculo verdadeiro de amizade. Você não vai conseguir construir com essa pessoa, seja quem for, seja patrão, seja ele cônjuge, seja ele filho, seja quem for. Se Jesus não encontrou lugar no coração dele, vaidade de vaidade é o termo para definir o buraco negro de proporção
inestimáveis que se encontram na alma dele. Nada satisfaz essa pessoa. Vaidade, de vaidade, nada lhe basta. Irmãos, e aí não dá para a gente estender muito, porque é convidativo, né? Mas Deus nos dê graça para não demorar aqui e chegar a uma conclusão que seja digestível para os irmãos. A 1 Crônicas 5:25 diz que as tribos ali de Manassés foram tremendas no combate contra seus inimigos. Deus derrubou os agarenos, os poderosos, muitos caíram mortos e feridos, porque a mão do Senhor estava com eles, porque o braço do Senhor estava com eles. Mas mesmo a mão do Senhor estando com eles, mesmo o braço do Senhor estando com eles, eles rejeitaram. E o texto vai dizer o seguinte: eles se tornaram vãos. Eles abandonaram a referência verdadeira, né? Que é o Deus dos seus pais, para viver o conceito de vaidade, Eles foram através dos deuses dos outros povos, das filosofias vãs, das ideologias, da presunção do homem que se subleva contra Deus, e dizer o seguinte: bom, eu tenho conhecimento, com esse conhecimento é que eu domino tudo e todos. Eu, depois que eu sair dessa universidade aqui, dessa faculdade, vou mostrar que eu sou capaz, vou mostrar que vim. Eu, depois dessa graduação aqui, ou dessa pós, ou desse doutorado, eu, depois que eu adquiri aquela posse, depois que eu adquiri aquele emprego, aquele salário, eu vou mostrar, aqui vim, né? E com tudo isso, a pessoa não percebe que ela está se arrastando para a vala comum, para o abismo comum de todos os povos, para chegar à triste conclusão: eu achava que eu sabia, mas eu não sei. Bom, muitos só vão chegar a essa conclusão na eternidade, né? Vai perder a salvação mesmo, vai entrar na eternidade sem Cristo, se achando, né? Então o texto de 1 Crônicas coloca a realidade de um povo que foi tremendo, que fez proezas, mas não adiantou, né? Tudo que Deus lhes deu ali, procurando atraí-los para si, com a finalidade de levá-los a uma formação de caráter verdadeiro, vindo do próprio Deus esse caráter, que fez o homem segundo sua imagem e semelhança. Tudo que Deus fez, eles se prostituíram. O texto diz: eles deixaram Deus seus pais e se prostituíram, perverteram o que eram e perverteram o que tinham. Perversão, prostituição, naquilo que a pessoa é e naquilo que a pessoa faz. Como diz Isaías, no capítulo 1: está doente, está tudo tomado de doença, da cabeça aos pés, tomado de chagas, tomado de feridas não tratadas, não amolecidas com realidade bem humana mesmo. E aí eu fico pensando na nossa responsabilidade, né, como cristãos, quando fazemos referência a tudo isso. O capítulo 3, versículo 7 de Hebreus 7 seguinte faz toda uma ampla colocação sobre o desvio de Deus, o desvio dos propósitos de Deus por parte do povo lá no deserto, né? E a partir do versículo 12 ele diz: olha, não haja em nenhum de vós um coração perverso para se apartar do Deus vivo. O que ele está colocando aqui? Que é a verdade humana. O que é perverso? O que é perverter? É prostituir, é torcer, é deturpar o propósito daquilo que foi confiado a você, tanto no que diga respeito a você como ser humano, quanto às coisas que ele colocou sobre você. Você perverteu. Não haja em você um coração perverso, um coração que prostitui tudo, um coração, um pedido humilde de um pregador: não permita que isso aconteça com você, não aceite as filosofias, as ideologias, as falsas crenças levarem a você a perverter o propósito de Deus para a sua vida. Na eternidade Deus traçou um propósito para a sua vida, Ele tem um projeto para você desde a eternidade. Agora você vai permitir que as coisas desse mundo passageiro pervertam, prostituam o propósito, né? Aquele povo que teve tudo e Deus coloca. A exemplo dessa passagem lá no capítulo 11
de números. Não, isso é carne, não basta. Estou presente, não basta. Moisés ali, da parte de Deus, intima os profetas como testemunha, eles profetizam. Aquilo ali foi para registrar o que estava acontecendo. E Moisés duvida, tem como trazer carne para essas pessoas todas? Deus fala para Moisés, tem nada impossível para mim não. Glória a Jesus. Não é? Ou seja, nosso problema não é o que temos ou deixamos de ter. Nunca foi problema, porque Deus é dono de tudo. Não há limite para Deus. O problema do homem é o que ele faz com o que ele recebe, com pouco ou com muito. O problema das pessoas é como elas administram o que são e o que têm. Deus manda as codornizes, né? Aquele povo come ali, se panturra. E quando eles estavam no meio daquele deleite, Deus faz eles sentirem a ausência da vida. O nome daquele local passa a ser um nome plural para túmulos, né? Que brota dava, ou seja, é plural para túmulos, a multidão de túmulos que teve que ser erigida ali para sepultar aquela gente, para registrar a história. O seu deleite sem Deus, ele é sinônimo da morte. As coisas que mais possam te apetecer, as coisas que mais possam, em tese, te levar ao desfrute, elas vão se revelar como a própria morte. O Salmo 106, falando da mesma passagem do livro de Números, capítulo 11, diz o seguinte: atendeu-lhes o desejo, mas fez-lhes definhar a alma. Irmãos, a Igreja Canacolândia, ela tem o dever, não para a sua vanglória, mas para a glória do nome do Senhor. Como todo ministério sério, ela tem o dever de reivindicar a sua seriedade. A gente não está aqui brincando de pastorzinho de igrejinha. Podemos ficar aqui só o pastor e mais 2 ou 3 pessoas, mas nós sabemos a que viemos. Nós temos consciência da nossa missão. Nós não estamos aqui enganados, como nenhum homem de Deus está enganado. Onde está? Eu posso sair daqui hoje ou amanhã, mas eu saio com consciência de propósito. E com relação à consciência desse propósito, veja bem, Deus, Ele nos envia ao encontro das pessoas com o conhecimento que converte, o conhecimento que salva. Nós temos uma ordem, não é uma opção, é para ir e levar o conhecimento que converte. Quando uma igreja séria entra na vida de uma pessoa, ela entra na vida de uma pessoa é para valer, é para oferecer para ela a possibilidade de mudança. E eu louvo a Deus pela equipe da IPP Canacolândia, porque os irmãos, poucos que são aqui, fiéis, comprometidos em ajudar, comprometidos em apoiar, comprometidos em carregar as pessoas com a finalidade de oportunizar o encontro real com Cristo, com oportunidade de viabilizar, melhor dizendo, né? A experiência real com Cristo. Nós somos enviados para isso, mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? A história mostra que a tendência humana é pegar o que recebe, amar o que recebe e odiar quem doa. Essa é a tendência humana. A realidade humana desde a queda é essa. A natureza do ser humano, ela é assim. Ela pegou os céus, a terra, os recursos todos que Deus deu e passou a amar. Está lá em Romanos capítulo 1. Amaram as coisas ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Esse é o ser humano. Então nós, na condição de cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com a prática da doação no nosso relacionamento com as pessoas. Você tem que se perguntar: isso que está sendo doado está trabalhando nele no caráter cristão? Essa pessoa é grata? Essa pessoa, ela é recíproca naquilo que é doado? Essa pessoa estende as mãos, ela está recebendo. E quando se trata da comunidade cristã,
verdadeira, como é a IDP Camangolândia, a doação não tem limite. O pastor se entrega, os irmãos se entregam para carregar, para oportunizar a salvação. Mas é preciso ficar de olho. Isso se estende a todos os ciclos relacionais, seus filhos, seu cônjuge. O que é que aquilo que você está doando está comunicando? Está passando o quê? Você está conseguindo passar qual impressão com aquilo que você está doando? Com as suas concessões. Fique de olho na direção de Deus. Faça essa indagação. Isso está produzindo caráter cristão? Isso está levando essa pessoa a estender a mão também? Ou eu estou tornando ele cada vez mais egoísta? Estou tornando ela cada vez mais egoísta. Tem pessoas que quanto mais recebem, mais te odeiam. Quanto mais recebem, te detestam. Isso aí já foi comprovado, né? Essa tendência. As pessoas, elas nutrem. Quando o caráter não está sendo trabalhado pela palavra de Deus, quem recebe, ele passa a ter um caso de amor com o que ele recebe. Ele passa a amar cada vez mais o que ele recebe, e ele passa a ter aversão por quem doa. Olha só, ele passa a ter amor pelo que recebe e aversão por quem doa, ódio por quem doa. Aquele povo no Egito deu tudo para eles, tirou do Egito, livrou. Eles morreram escravos no Egito, fez tudo por eles, e eles com ódio de Deus querem apedrejar Moisés. Deus resolveu frear tudo de uma forma muito dramática, fez eles morrerem engasgados, para dizer para eles: eu não me presto a isso. Se Deus não se presta a isso, nós também não podemos nos prestar a essa demanda humana, a essa demanda do velho homem, para ele se afirmar cada vez mais contra Deus. Não podemos fazer isso. Nós não podemos ser os promotores dessa maratona do vento, porque o contexto que diz, né? Tudo isso é correr atrás do vento. Então o corredor, o atleta tem patrocinadores, não tem? Não é próprio dos atletas serem patrocinadores? A igreja não pode ser patrocinadora dos maratonistas do vento, das pessoas que rejeitam a experiência real com Cristo, das pessoas que até querem conviver no nosso meio, como diz João, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Eu fico vendo, não poucos ministérios sérios se dedicam, se debruçam por pessoas que entram anos, entra década e sai década. É a pessoa mesma. A pessoa tem uma mínima expressão de gratidão, quase nunca ela se voluntaria para dizer: eu estou aqui, conte comigo. Ele não está tendo abertura para que a experiência real com Cristo de fato aconteça. E acontece não uma só vez, mas todas as vezes que você vê os escândalos pipocarem. Aquele escândalo não aconteceu num só dia, não. Isso aconteceu ali no convívio com a comunidade cristã, com os pais cristãos. Aquela pessoa teve uma experiência com a religião, mas nunca teve uma experiência real com Deus. Nessa experiência com a religião, ele se habilitou até pregar, ele até chegou ao pastorado, ele até demonstrou muitas habilidades, mas nunca teve uma experiência real com Deus. Sabe por quê? A pessoa que ela realmente teve uma experiência real com Deus, ela para de correr atrás dos seus interesses. Ela sai desta condição de maratonista do vento para ela exercitar a alegria de servir. Ela passa a descobrir o prazer de servir. E aqui eu vou terminar a ministração: o prazer de servir. Veja, Jesus, como ninguém, com autoridade sem igual, ele ensinou isso.